Para colocar aqui um pneu maior do que o quadro comporta, eu vou ter que abrir esse quadro. Espera aí, não é assim. Essa deve ser uma dúvida bem frequente, eu me deparei com essa pergunta no último vídeo. O inscrito quer colocar aqui um pneu maior, né, no qual ele não falou que quadro que é, mas ele tem esse problema, né, do pneu tá pegando no quadro, o pneu que ele quer usar, e deve faltar pouco. E ele não quer fazer na marretada, e tá muito certo. Esse é um trabalho que seria interessante procurar um frame builder para fazer, mas se você seguir direitinho o que eu vou passar, até dá para fazer. Você vai ter que fabricar ferramenta, vai ter que tomar uns cuidados. Mas a gente nunca deve abrir um quadro aqui atrás de qualquer jeito, porque as gancheiras são paralelas, né? E abrindo você está criando um V aqui, né? Então fica tudo fora, o freio vai ficar fora de posição. É um trabalho bem difícil. Eu já fiz algumas vezes, e não só essa questão de caber um pneu maior. Eu transformei um quadro normal em quadro boost. E você tem que realinhar as gancheiras, dá um trabalhão. Esse tipo de coisa é arriscado, né? Você nunca sabe como o quadro vai reagir, a gente não sabe qual é a espessura do tubo, qual a idade desse alumínio, né? Que ele envelhece. Se for um alumínio em outra liga, por exemplo, o 7005, ele pode rachar durante esse trabalho. Se for muito perto da solda, pode rachar. Pelo menos a tinta pode soltar. Então, se você está partindo para aquela tudo ou nada, eu quero colocar isso aqui, se não der certo eu vou comprar um outro quadro, é a hora perfeita de tentar. Eu abri os estays superiores dessa trial duas vezes. Uma porque eu fiz na posição errada, né? Eu estava sem a roda, eu achei que era aqui e era mais para trás. E eu fiz de novo para melhorar. Ele ainda está perto, mas era muito mais perto. E aqui, se a roda sai um pouquinho do alinhamento na gancheira, no sprint, por conta da flexibilidade dos raios, a roda acabava pegando, dava para escutar o barulho do pneu pegando aqui por dentro. Então eu fiz e deu certo, eu consegui, né? No caso aqui da trial, eu fiz essa ferramenta, né, ela tá até quebrada, né? E eu tive que fazer esse corte, inclusive, porque tem um suporte, né, de conduíte aqui, ó, ele encaixa certinho. E por dentro vai essa peça. Então, funciona assim, o meu dedo aqui é o quadro. Coloca uma peça de cada lado e aperta aqui na morsa ou no alicate de pressão, vai fazendo, né, dando mais carga no alicate de pressão, aperta de novo, abre e o quadro vai amassando e ele fica com um amassamento bem arredondado. É importante caprichar nessa peça para não ter nenhum vinco, né? Amassado com vinco que pode chamar uma trinca. Na KSW, todas as curvas que eles fazem nos tubos, né, na frente, atrás, é no processo de prensagem. Eles usam a prensa hidráulica, eles têm moldes, né, macho e fêmea, coloca o tubo no meio, com a bike toda desmontada, claro, né, cada tubo desse solto, individual. E na prensagem já faz todas as curvas ao mesmo tempo, internas e externas. Para não precisar fazer nada disso e usar pneus largos, tem uma outra dica que é interessante e é o que eu uso na minha bike hardtail, que é usar o aro 27,5 com um pneu enorme. Eu uso o pneu 27,5 por 2.6 e até 2.8. Só que como o diâmetro do aro é um pouco menor e o pneu é grande, acaba ficando quase do tamanho da 29. Então se o 29 chega aqui, o 27,5 vai ficar um pouco para baixo, exatamente na área mais aberta, né? Quanto mais a gente sobe, a roda grande ela avança muito para perto do canote. Quanto mais para frente ela está, mais chance tem de encostar, né, em alguma coisa, porque aqui, ó, já começa a fechar. Então se ela fica aqui nesse espaço, resolve o problema. Eu acho muito bom, a bike não perde desempenho e eu pude usar um pneu grande. Eu coloquei esse quadro aqui para mostrar para vocês os casos que não dá para fazer, é melhor não fazer. Aqui a gente tem amassamentos múltiplos, né? Ele está bem amassado por dentro e também está amassado por fora. Então, aqui o tubo está num diâmetro e aqui no centro outro. Ele está muito mais fechado. Se a gente amassar mais ainda, ele vai perder resistência, porque ele muito fino, ele pode dobrar, né? De repente você dá um salto lateral, alguma coisa, isso aqui pode dobrar e até dá para demonstrar isso para vocês.
Aqui na trial foi o melhor dos mundos, porque essa parte superior não tem amassamento nenhum. Ele é reto, né? É um tubo redondo que vai até lá e não tem nenhum tipo de amassamento. Então eu poderia amassar, inclusive mais do que eu amassei, que ainda estaria dentro do permitido. O tubo ainda teria uma estrutura muito forte. Esse quadro de gravel aqui, ele tem outro tipo de tubo, né? Ele tem aqui embaixo o tubo triangular. Então ele é plano aqui e do lado de fora ele é um triângulo, né? Tem um lado, outro lado e o terceiro lado dentro. E ele é pouco amassado, ó. Então eu vou usar esse quadro aqui para fazer a demonstração para vocês. Se o quadro da sua bike tem tubo redondo, como o dessa aqui, e ele praticamente não tem amassamento, beleza, dá para fazer numa boa. Ele pode ser de ferro, de cromo-molibdênio ou de alumínio. Só que repara, porque quando o quadro é em alumínio, costuma ter aqui a liga, né? Nesse adesivo costuma dizer a liga. Se for o 7005, se for um quadro de titânio, aí não é recomendado porque pode rachar. Já marquei os estays superiores e inferiores na área em que o pneu é mais largo, né, que é aqui no meio, não é aqui em cima ou na quininha, onde às vezes ficam os cravos. É aqui, mais ou menos no meio. Então, agora eu vou lá para a ferramentaria fazer essas ferramentas. Eu medi o diâmetro do tubo do quadro e achei uma serra-copo aqui que é praticamente a mesma medida. Então eu risquei aqui, preparei essa madeira, é uma peroba, né, uma madeira dura. Eu vou furar, mas não no centro, um pouco mais na ponta para ter mais área, né, porque o meu antigo molde quebrou porque ficou muito fino. Depois que eu fizer o furo, eu vou cortar no centro do furo para ter um molde aberto para vestir metade do tubo. Para trial eu usei esse pedaço de alumínio que eu nem sei de onde é que saiu, mas ele é bem curto, né? E esse amassamento agora eu quero um pouco mais longo e olha que curioso, eu achei uma barra meia cana que é a que faz as porcas do canote da KSW, aquela porquinha que vai embaixo do banco. E vai ficar legal, ele já tem a parte plana, né, para pegar na morsa ou no alicate de pressão, eu só vou arredondar bem aqui e vai ficar rapidinho o trabalho. Eu cortei em ângulo aqui, mas com a lima eu vou arredondar ele em todos os sentidos, né? Assim e também de cima para baixo, né? Aqui assim, para ele não machucar o quadro. Se ficar uma quina viva, pode fazer um vinco no quadro que pode virar uma trinca no futuro. Esse tubo aqui é o mesmo usado pela KSW para esse quadro, ele é conificado embaixo, né, um pouco, dá para ver, então é o mesmo diâmetro. O que tem que fazer aqui é isso, ó, montar na posição exata aqui naquela marca e com alicate de pressão amassar, mas ó, ele já estourou o limite aqui de abertura do alicate. Eu poderia tirar uma fatia aqui, deixar isso menor, ou simplesmente usar a outra parte do molde que é um pouco mais fina, que o alicate vai alcançar bem. Só não sei se ele vai aguentar, se não rachar, tudo bem. Se ele rachar, a gente corta um pouco o outro e faz. Eu quero ver se eu consigo fazer com o alicate de pressão, que é uma ferramenta que todo mundo pode ter. Na prensagem, né, esse alumínio vai tirar a tinta aqui, provavelmente vai estragar, é normal. Eu vou tentar colocar um pouco de fita crepe para ver se ajuda, mas sempre estraga. Resolvi dar uma limada aqui porque estava escorregando muito. Vamos ver se agora prende melhor. Deixei também um pouquinho plano aqui. Olha, tá difícil aqui, viu? Parece que o quadro KSW é mais duro, é um alumínio mais duro que o da Trial. Acho que eu vou tentar lá na morsa, porque na Trial eu fiz na morsa.
Ó, conforme eu tinha falado, ó, como essa tinta ela é grossa, tem o verniz e tem o verde, já rachou, né? A tinta é muito dura, a pintura a pó. O amassado aqui, ó, olhando por cima, né, a gente vê que já criou, né, um espaço. Esse lado ficou mais bonito porque eu aqueci, a tinta não rachou, né? Mas vou ter que dar uma polida porque ficou fosco, mas claro, isso aqui é um quadro cobaia, né? Não tem problema. Interessante é analisar aqui que ele tinha 51 de abertura e aqui tem 56 agora, um pouco mais de 56, então fica mais tranquilo para passar pneus de grande dimensão como 700 por 50, por exemplo. E claro, quando os 4 tubos são do mesmo diâmetro, com o mesmo desenho, é mais fácil que você faz uma ferramenta só. Aqui é redondo e aqui é triangular, então para amassar aqui teria que fazer uma outra ferramenta ainda com esse desconto, né, do passacabo. Então a ferramenta tem que ter um buraco, um corte, para que ela não fique empurrando aqui o passacabo na hora da prensagem. Mas já deu para entender, né, como funciona. É um recurso extremo que dá para fazer, não tem nenhum prejuízo, né? O quadro não sofre nenhuma avaria, ele não fica mais frágil por causa disso. Claro, danifiquei a pintura, mas também daria para evitar. E é uma opção para colocar um pneu um pouco maior na sua bike. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!